Oi, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o meu maior desafio desse ano, enquanto eu faço a minha make. Eu nem tinha planejado fazer uma aqui fala hoje, então assim, fui espontânea, mas eu queria contar para vocês um pouco de como tá sendo as primeiras semanas do meu maior desafio desse ano, que é um desafio que eu mesma coloquei para mim, então, né, não é nada, enfim, que eu possa culpar alguém pela dificuldade que estou passando ultimamente, olha eu dando spoiler. Mas eu decidi que esse ano eu quero correr a São Silvestre. Eu quero fazer essa série não só para mim, que já tentei voltar à corrida algumas vezes, não tive sucesso, mas também para inspirar quem está começando e também sente dificuldade em manter a constância na corrida. Se vocês me acompanham há mais tempo, vocês vão se lembrar da minha primeira corrida. Tem o vlog aqui. Enquanto isso, estou passando a base, vou usar a base Cushion da Tirtir, que eu trouxe lá da Coreia. Eu já estou nessa minha jornada de exercícios há 5 anos, né, de exercícios mais frequentes, saúde, musculação e etc. E eu sempre fui a pessoa de curtir mais a parte de força do que de cardio, porque eu tenho mais facilidade. Eu não ganho resistência fácil, é muito difícil para mim, né, melhorar meu condicionamento, não é resistência, condicionamento. Meu condicionamento cardiorrespiratório. Então eu sempre preferi musculação e tipo dança, essas coisas assim. Na pandemia, como vocês sabem, eu comecei a fazer bike e aí é sim um exercício que eu adoro. Me encontrei, fiz durante muitos anos, inclusive depois que me mudei para cá, para São Paulo e tal, até que eu dei uma pausa, por quê? Eu comecei a ficar muito atraída pelo rolê da corrida, muito por conta do Léo, né, que virou maratonista. Léo descobriu um talento, ele, enfim, se deu muito bem com o rolê da corrida, adora, tem um desempenho muito, muito bom. Aí, em 2023, eu resolvi começar a correr e comecei. Pouco com o pé atrás e tal, porque tinha um pouco de medo por conta da minha, né, da espondilite, a minha doença autoimune. Eu sabia que eu não ia ser muito boa, sabia que não ia ser fácil, mas comecei e aí foi super legal. Eu fiz, na época, eu coloquei como meta fazer uma prova. Eu comecei em setembro e aí em dezembro eu fiz a minha primeira prova de 5 quilômetros, que foi super divertido. Gente, correr é muito divertido, no sentido de que quando você termina a prova é muito bom, quando você termina o treino também é muito bom, mas a vibe da corrida é muito legal, né? Assim, a galera. Eu não queria ter andado, mas eu andei um pouquinho, né? Bem pouquinho. Mas tudo bem. Ainda assim, foi o melhor tempo que eu fiz isso em toda a minha vida. Uhul! Bom, 2024, no primeiro semestre, eu continuei correndo, mas não tinha nenhuma prova que eu ia fazer, assim, mas fiz algumas. Eu fiz a da Nike, eu fiz uma foi no Parque Vila Lobos ou no Parque do Povo? Só que aí eu fui pro Japão, eu comecei a preparar as coisas para mudança de apartamento e nessa, galera, os treinos rodaram. Eu não conseguia mais treinar, não tinha mais tempo para treinar. O pouco tempo que sobrava, eu tava estressada, eu tava olhando coisa de mudança, de reforma do apartamento. É uma época meio caótica, né? E aí depois que a gente se mudou, mesma coisa, continuei aqui naquele rolê, se adaptando. No início desse ano, fui de novo pro Japão e pra Coreia. E aí chegou onde estou agora, que não tenho, né, nenhuma viagem programada grande para os próximos tempos, e eu tava sentindo falta de ter um exercício cardio. Queria voltar para a corrida, porque como eu falei, eu gosto da corrida, do universo, mas é muito difícil para mim. E aí, no final do ano passado, o Léo correu a primeira São Silvestre dele. Primeiro que, gente, São Silvestre é uma coisa muito da infância, não é? Vocês lembram da São Silvestre? Tipo, de ver na TV e tal? Porque é uma coisa que, assim, né, sei lá, é igual a Fórmula 1, assim, fez muito parte da minha infância. Calma, também tô me maquiando. Eu pus só a base por enquanto, vocês viram que eu não coloquei corretivo, não sei se eu vou colocar. Antes de eu olhar isso, eu vou colocar um pouco de blush e bronzer. Eu coloquei o bronzer aqui na minha mão, eu tô usando um da Rare Beauty, o Bright Side, que ele é mais frio. Eu coloco na mão pra eu pegar com o pincel assim, ó, pra ficar bem natural. Bom, e aí ano passado o Léo fez a São Silvestre pela primeira vez. E foi muito legal acompanhar ele fazendo, né, assim, eu não fui e tal, mas depois a gente tomou um café e ele estava muito animado, contando como foi, e também porque eu fiz muitos amigos, né, na parte saúde corredora
da internet e eu acompanhei todo mundo lá, gente. E aí me deu muita vontade de estar lá. Muita, muita, muita. Mas assim, eu não tinha a menor condição. Eu só tinha feito corridas de 5 quilômetros e na São Silvestre são 15. Bom, aí chegamos no momento atual. Esse ano, a São Silvestre vai ter a sua 100ª edição. O que eu achei muito, sei lá, simbólico, marcante, né? Uma corrida que é tão importante assim, tá chegando numa edição histórica, e eu falei, vou conseguir chegar no final dessa corrida. Porque as pessoas falam que a São Silvestre é o carnaval dos corredores, que não é uma corrida que a maioria das pessoas, né, claro que tem os competidores, a galera da elite que sai lá na frente e tal, mas que a galera da corrida vai meio que pra, sabe, comemorar, ver a turma, diz que é tão cheio que você não consegue correr direito, então assim, não é uma prova que eu ia ficar me sentindo, né, muito lenta. E fato é, gente, que eu decidi que eu ia fazer a prova. Só que para isso, óbvio, eu preciso treinar. Aí começou a minha jornada de treino. Por quê? Se ano passado eu conseguia correr 5 quilômetros, no meio desse ano eu não consegui correr nenhum. A gente perde muito fácil, porque eu fiquei muito focada no exercício de força, e é isso. Eu vou aplicar o blush agora, fiz a mesma técnica, tá vendo? E eu também tô usando um da Rare Beauty, que é o Grace. Aí eu comecei a treinar usando a planilha do aplicativo Viva Corrida, da Raquel Castanharo, minha amiga, que inclusive gravou comigo e me deu uma super assistência na época que eu tava começando a correr, tem vídeo com ela aqui. A Raquel é fisioterapeuta, tem esse aplicativo, um curso para treinadores, enfim, é super legal, ela é super conhecida no mundo da corrida. Eu comecei a correr, a treinar, usando a planilha do aplicativo dela, que foi feita pelo treinador dela, que é o Glaucio Campos, que é também o treinador do Léo, que ele acabou entrando na assessoria, é o cara que fez essa planilha. E aí na planilha você podia selecionar assim, 5 km iniciante, 10 km iniciante, intermediário, sabe assim? Então fui lá para a planilha de 5 km iniciante e bora. Mas os treinos são interessantes e aí é que você vê a diferença, né, de você simplesmente decidir, vou correr e ficar tentando correr na esteira, e você ter um treino que realmente é programado para sua evolução. E aí eu resolvi que para eu não desistir desse desafio, eu ia contar para a internet. Motivos pelos quais eu quero ter a corrida na minha vida. Número 1, runners high. Não tem nada no mundo que me faça sentir o high que eu sinto depois de uma corrida. 2, melhorar o meu fôlego e o VO2. 3, eu amo as provas de corrida. Porque eu ia ficar com muita vergonha se eu contasse para a internet e depois eu desistisse. Porque a chance de eu desistir sendo só para mim mesma era muito grande, gente, porque é muito difícil. E aí eu resolvi criar uma série que tá rolando no meu Instagram e no meu TikTok, que eu estou mostrando, né, todo esse meu processo de voltar a correr. Eu tô usando aqui essa paleta, que é da Flower Nose, que é essa marca, eu acho que ela é chinesa. Gente, sério, as embalagens são ridículas de linda. Sério. E o pior e o melhor, né? O produto também é ótimo, então, enfim, melhor dos mundos. E depois que eu gravei alguns episódios, o Glaucio Campos, o treinador, né, do Léo, da Raquel, o cara que fez a planilha que eu estava seguindo, me mandou uma mensagem falando, Lu, vamos treinar, é diferente, você consegue, não sei o quê, deixa eu saber o que você precisa de verdade. E aí ele perguntou tudo, sabe? Ah, você já correu, como é que foi? Foi difícil, foi fácil, quanto tempo, tudo. Falei pra ele da minha doença, né, eu tenho uma doença autoimune que compromete bastante os meus treinos, porque quando eu tô com a doença ativa, quando eu tô com crise de dor, eu não consigo treinar, muito menos treinar corrida, né, que a minha doença ela se manifesta na coluna. Então, enfim, não tem a menor condição. Ele me mandou o aplicativo dele, e aí é super legal porque funciona assim. Todo domingo ele carrega no aplicativo o treino daquela semana. E aí lá tem um espaço para você colocar qual é a sua prova-alvo, né? Tipo, que dia que é? Aí eu coloquei lá, São Silvestre. E aí, gente, ele começa a toda vez que você abre o aplicativo, eu tô passando um pó da Laura Mercier aqui, na parte de baixo dos olhos, e vou passar um pouquinho também no resto do rosto. Ele abre e fala assim, faltam, sei lá, 180 dias. Eu acho que isso dá um tipo, meu Deus, eu não posso parar de treinar, não. E aí comecei a fazer o treino. De início, muito gostosinho, tranquilo, porque eu corria, sei lá, 500 metros e andava 4 minutos. Agora eu tô correndo 1,2 km e caminhando nos intervalos. Sigo fazendo 3 vezes por semana. Aí, gente, eu
entendi que é um desafio, realmente desafio. Eu tô aqui colorindo a minha sobrancelha, eu tô usando esse produto da Benefit, que é o Precisely My Brow Pencil, que na cor dele 2,75, que é o tom ruivo da Benefit. Porque é muito difícil você ir aumentando. E principalmente é muito difícil quando você começa a correr, né, uma distância um pouco maior. A primeira, sabe assim, a primeira série. Então assim, primeiro você caminha, aí você faz o aquecimento, né? Aqueceu, agora você corre. Aí esse primeiro 1 quilômetro, essa primeira corrida que você dá, sabe assim, você pensa em tudo. Tipo assim, por que eu estou fazendo isso? Ninguém está me obrigando. Meu Deus, tá difícil de respirar. Ainda não descobri o tal do prazer da corrida, espero que ele chegue em breve. A parte legal, além, né, da assistência, de ter um treinador, é que você tem alguém para conversar sobre o seu treino, sabe? Sem se sentir julgada. Não que eu sinta que o Léo me julgue, mas é que eu automaticamente me comparo, né? E aí o Léo simplesmente tem dias que ele tem treinos de que ele corre 20 quilômetros. Então, assim, eu fico até meio sem graça, sabe? De falar, porque, né, é outra fase, outra vibe. Eu vou reclamar do meu 1,2 km para um cara que tá fazendo 30, vai fazer 42, de novo, já fez isso antes. Mas aí, todo dia que tem treino, eu vou lá no aplicativo, coloco, e aí tem tipo um feedback do aplicativo. Como você terminou? Como foi o treino? Alguma observação? Teve dificuldade? E aí, ele aparece no WhatsApp pra perguntar, pra tipo, vi isso, e aí? Como é que foi? Não sei o quê. Vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. E nessas, ele vai adaptando o treino. Então, por exemplo, teve uma semana que eu viajei e aí eu não consegui treinar. Obviamente, na semana seguinte, né, o treino foi alterado, porque eu fiquei aí uma semana sem conseguir fazer o que estava previsto. Além do lápis, gente, eu tô usando também esse outro produto da Benefit, que é um gelzinho com cor, a mesma cor, que é 2,75, só que esse daqui é Precisely My Brow Wax. Bom, e aí, algumas coisas que eu tenho aprendido ao longo dessas semanas, né, desse tempo. A melhor coisa e a pior coisa que eu fiz foi ter contado pra internet que eu quero fazer isso. Porque as pessoas torcem. É gostoso, né? Gente também que fala, eu também vou fazer, também tô treinando, não, o que é sempre legal, né? E também péssimo, porque é isso. Eu não posso desistir, gente. Eu não vou passar esse papelão de desistir depois de eu ter contado pra milhares de pessoas que eu vou fazer São Silvestre. Então, assim, nem que eu me arraste até o final, eu vou fazer esse negócio. E uma coisa também importante é que, como eu me propus a fazer episódios, eu preciso evoluir, né? Senão, o que eu vou contar, né, nos episódios? Acho que foi uma boa ideia. Eu sabia que eu precisava disso, né? A gente se conhece. Nossa, gente, a minha boca é tão branca, né? Eu vou passar um negocinho aqui só pra... Eu sei que eu vou conseguir. Talvez eu não consiga, sei lá, correr os 15 quilômetros. Talvez eu faça esse rolê de dar uma caminhadinha, sei lá, a cada 3 quilômetros. Tudo bem, não tem problema nenhum com isso. A ideia é completar a prova e me divertir, né? Porque pra mim é isso que é a corrida. É uma vibe legal e é um desafio, né? É gostoso a gente se propor desafios, porque quando a gente consegue, né, concluir, a gente se sente muito bem. Tô passando aqui na linha d'água, um pouco mais para baixo também, se vocês separaram, esse lápis da Ruby Kisses, que é o Borgonha. Esse lápis é legal, ele tem um negocinho aqui embaixo, ó, para você esfumar. Então, enfim, acho que eu vou conseguir? Acho que eu vou conseguir. Mas agora que o meu treino tá de um jeito que eu nunca tinha treinado antes, porque quando eu segui a planilha, e aí eu segui a planilha de 5 quilômetros, sei lá, é mais fácil, óbvio, né? É mais fácil aprender a correr 5 do que aprender a correr 15. Tá sendo muito desafiador para mim, gente, os treinos. Eu fico entediada correndo, porque eu treino mais na esteira. E aí eu finalmente entendi por que todo mundo que corre fala, correr na esteira é horrível. E aí eu sempre falava assim, gente, como assim? É tranquilo. Pra você que corre, né, 1,5 km é tranquilo. Teve um dia que eu fui correr fora com o Léo. Mas aí eu me sinto meio mal, porque eu sei que eu tô, tipo, agarrando ele, sabe? Aí não gosto. Aí agora eu tô pensando em correr sozinha, tipo, no parque, assim, igual eu fiz algumas vezes. Correr no parque é muito gostoso, né? Nessa vez que eu fui correr fora, a gente foi na pista. Assim, o lugar é super legal e tal, mas é diferente de correr no parque, sabe? Eu acho muito mais agradável, então tô querendo fazer isso. Vocês estão vendo que eu dou uma puxada assim, com o lápis? Agora eu vou passar em cima. Nossa, e dá uma aflição, né? Passar lápis de olho na parte de cima. Só que antes eu vou secar
com cotonete. Acho que eu não consigo falar e fazer isso ao mesmo tempo, não. Vocês conseguem ver a diferença de um olho pro outro? É sutil, mas tem. Que louco, né? Você acha que não faz diferença, porque tipo a parte de cima, mas faz. Passei o lápis, agora posso voltar a falar. Uma outra coisa que eu também percebi foi a minha necessidade de voltar a fazer um acompanhamento nutricional. Eu não tenho me sentido muito bem durante os treinos, eu não sei o que comer antes do treino. Então, marquei uma nutricionista, a nutricionista, porque é minha prima maravilhosa, Denise, uma pessoa querida, que me conhece muito e é super expert. Acho que isso vai fazer bastante diferença. E uma outra coisa é que eu tô numa fase de muito malandra com sono. Ai, gente, é isso, né? A gente tem que ser vigilante com os nossos hábitos, não tem jeito, porque quando você menos espera, você cai numa cilada, sabe? Eu tenho dormido mal e a culpa é toda minha, porque eu fico no celular, ou eu me distraio com alguma coisa da casa, sabe assim? E isso também faz bastante diferença. Nos dias em que eu me policio e faço a rotina do sono direitinho, eu percebo que no dia seguinte é muito mais fácil, óbvio. Ser mais disciplinada com isso, preciso ser mais disciplinada com isso, porque realmente é um desafio pra mim. Eu tô falando tudo isso meio que com um medinho aqui no fundo da minha cabeça, de ter alguém assistindo esse vídeo falando assim, ai que ridícula, é só 15 quilômetros, nossa, ainda mais agora na internet, né gente, que parece que assim, que é só querer que você corre uma maratona. É realmente difícil pra mim. Não é fácil correr. É muito difícil pra mim. E eu preciso evoluir muito num período de tempo que eu achava que era tranquilo, mas agora eu já tô achando curto. Vou falar. Acho também que é importante a gente, sei lá, lembrar disso, sabe? Na atual fase da internet, que todo mundo virou corredor, todo mundo vai na prova e compra os trem da corrida e etc e tal. Porque aquela galera que a gente vê fazendo isso, né, o tempo inteiro, batendo RP e vou fazer uma maratona, agora eu vou fazer um Ironman, não sei o quê. Gente, essas pessoas não são normais. O Léo não é normal, o Léo é dessas pessoas. Cara, o Léo tem um talento pra isso, entendeu? Ele descobriu uma aptidão que a gente não sabia que ele tinha e, além da aptidão, é uma coisa que ele adora e deu muito certo, que bom. É muito difícil, não é, sabe? Ah, vou começar a correr hoje, daqui a um mês eu faço uma prova, principalmente porque vamos, né, lembrar que eu não sou uma garota de 20 anos, sou uma garota de 40. E claro que quanto mais a gente envelhece, mais difícil é, né, pra gente conseguir ganhar condicionamento. Principalmente se ele já não foi, né, nunca foi muito bom. Então, eu só queria falar que eu estou aqui, gente, representando as iniciantes na corrida, as pessoas que realmente são, né, iniciantes, que têm dificuldade na corrida, mas que por algum motivo estão ali tentando, sabe, persistir. E isso é uma coisa também que eu fico pensando às vezes, sabe? Tipo, mas por quê, né? Você é ruim, você faz outras atividades, tem essa dificuldade por conta da sua doença, por que você não faz outra coisa? Porque fazer coisa difícil é tão bom, gente. Não enquanto você tá fazendo, mas depois, quando você consegue, cara, não, eu acho que eu me arrepio de pensar. Gente, não tem nada melhor do que você se desafiar e ver o resultado do seu esforço, de você sair da sua zona de conforto. Justamente porque você não está habituado com aquilo, não é uma coisa que você vai conseguir da primeira, da segunda, da terceira tentativa. É uma coisa que exige dedicação, é uma coisa que exige compromisso, é uma coisa que, né, igual eu tô falando aqui, eu quero melhorar a minha alimentação, eu quero ajustar de novo o meu sono, eu quero... Então, assim, tá mexendo na minha vida inteira, uma coisa boa, claro, mas é difícil, né, fazer isso por conta de uma coisa. Então, assim, eu fico pensando, sabe, qual vai ser a sensação de eu fechar o ano vencendo um desafio grande desses? Não vou chorar. Vou deixar para chorar no vlog da corrida, que se Deus quiser eu vou conseguir até vlogar. Eu acho importante a gente se desafiar, a gente se propor fazer coisas difíceis, coisas que, é isso, estão fora da nossa alçada, coisas que vão exigir muito da gente. Porque eu acho que é assim que a gente cresce, que a gente às vezes descobre coisas sobre a gente que a gente não sabia, né? Eu tô animada com isso. Tô passando o Pillow Talk da Charlotte Tilbury. E aí eu vou usar um lápis, também da Ruby Kisses, que é o meu favorito dela. Eu tenho dois, gente, tanto que eu amo. É o Nude Rosé. Uma coisa que eu gosto de fazer, depois que eu aplico o lápis, é pegar um cotonete e dar uma esfumadinha, sabe?
Essa então é a minha história do meu desafio desse ano. Eu ia falar, eu tô animada, não tô exatamente animada, porque eu tô num momento bem difícil, mas pensar no resultado que eu vou ter se eu continuar, sabe? Me dedicando e encarando o desafio, me anima. Eu gosto de um desafio, assim, ainda que seja difícil, né? Mas fazer coisas difíceis também é importante. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais desse meu grande desafio do ano e também da make. A make que eu faço quase todos os dias, muita gente pede para ensinar, então pronto, tá aqui. Fiz junto com vocês, falei demais. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like, compartilhe com a amiga e me conta qual é o seu grande desafio do ano. Um beijo e até a próxima.